Então agora nós vamos criar o nosso primeiro serviço, nosso primeiro web service de fato, que vai executar uma tarefa bem simples. Tá? Nós vamos aqui trabalhar na IDE Eclipse. Aqui foi criado já um Dynamic Web Project. Tá? É um Dynamic Web Project simples, né, normal, convencional, né? E foi criado aqui no pacote serviço, pacote com.ilegra.serviço. E aqui nós temos dois itens, a interface serviço e a classe serviço em PL. Tá? Vamos dar uma olhada na interface serviço primeiro. Tá? Então aqui, ó, vocês podem notar que aqui ela tem um ponto-chave aqui, que é uma anotação. Muito bem. Ela tem a anotação web service, por quê? Porque para sinalizar que essa interface ela vai trabalhar como a cara do web service. Ela que vai definir quais são os itens do nosso serviço. E aqui nós temos a anotação web method, que vai definir que esse método aqui, método saudação, ele vai ser um método utilizável nesse serviço que vai ser disponibilizado. Tá? Quando eu preciso disponibilizar o serviço, preciso estender então essa interface. E isso é feito nessa classe aqui, serviço IPL. Ó, a gente pode notar que ela implementa a interface serviço e de fato ela atribui o código ao método saudação, que é a definição da interface serviço. Então ela recebe uma string aqui, que seria o nome, e retorna também uma string. Porém, a string é modificada. Ó, ela tem um texto antes, coloca o nome que ela recebeu por parâmetro e um ponto de exclamação no final. Tá? E essa vai ser a funcionalidade do nosso web service. Né? Retornar uma mensagem de saudação para um nome colocado como entrada. Muito bem. Mas não é só isso. A gente tem que fazer algumas modificações nos nossos XMLs. Primeiro, a gente tem que criar um XML no diretório webinf do nosso Dynamic Web Project, que é o Spring CXF Beans. Tá? O que esse cara vai ter? Ele vai ter a instanciação da nossa classe de serviço, ou seja, serviço em PL aqui está sendo instanciada e está sendo referenciado com a identificação serviço, né? E aqui a gente tem uma tag do CXF, né? Que aqui está sendo criada a disponibilização do serviço, ou seja, essa disponibilização tem esse ID aqui, serviço principal, né? O que vai ser colocado à disposição será o bin referenciado com esse nome aqui, serviço, que foi esse bin que a gente acabou de criar aqui. E o local de acesso desse bin é especificado nessa tag address, aqui, /serviço. Ou seja, nós teremos o nosso projeto, né, colocaremos o endereço dele e /serviço, nós vamos acessar nosso web service. Tá. Algumas modificações no web XML também são necessárias. Tá. A partir daqui, desse ponto, a gente colocou tags que são necessárias, né, tanto para configurações do Spring quanto do CXF. A primeira, né, que diz onde é que está nossas informações de contexto do Spring, que foi o XML que a gente acabou de ver, o Spring CXF Beans, né? Então todas as informações de contexto, instanciação de objetos estão dentro desse XML e a gente precisa dizer isso no web XML. Tá. A segunda tag que a gente tem que adicionar é o listener do Spring, ou seja, o cara que vai fazer toda a inicialização dos bins do Spring. Essa terceira tag aqui é um servlet do CXF, ou seja,
Aqui a gente está dizendo que a gente tem que rodar esse servlet na inicialização, tá? Para o CXF funcionar, para conseguir a disponibilização do web service, né? E aqui a gente está especificando, nessa quarta tag aqui, servlet mapping, o local na URL que vão ser disponibilizados os serviços. Ou seja, você bota a sua URL ali do projeto, barra WS, e a partir desse WS é que vão ser referenciados os nomes dos serviços que nós estamos disponibilizando, né? No nosso caso ali, a gente tinha visto que nosso serviço ele vai ser acessado pelo endereço barra serviço, ou seja, vai ser nosso projeto barra WS barra serviço. A partir daí a gente vai conseguir acesso ao nosso web service. Tendo isso em mente, vamos aqui e para a execução do nosso serviço. Então a gente vai dar aqui um run as, run on server, no nosso JBoss 5.1, ok, finish. Agora o JBoss ele vai inicializar e nós vamos poder conferir qual é a cara do nosso web service. Existe um ponto bem importante nessa questão de web services que referencia a descrição do nosso web service. E é um elemento chamado WSDL. O que é o WSDL? É um XML que ele é criado pelo CXF, né? Ele precisa existir no contexto de web service. Por quê? Porque o WSDL ele descreve as características do nosso serviço. Então, todos os métodos, todos os parâmetros de entrada e saída são descritos no WSDL. E é a partir dele que a gente pode resgatar informações sobre o nosso serviço. Vamos ver aqui se o nosso serviço já está no ar. Que a gente pode ver, ó, colocamos o local do nosso projeto barra AWS. E o que nos é apresentado? Nos é apresentado uma tela de descrição dos serviços disponíveis. Tá? Aqui a gente só tem um serviço, que é o serviço saudação. Tá? E aqui é colocado um link para o nosso WSDL. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que ele exibe um XML grande, né, com todas as informações do nosso serviço. E é com base nesse WSDL que a gente vai conseguir saber as informações do nosso serviço. Temos uma ferramenta aqui para testar o web service, que é o SoapUI. Ele simula um cliente, ele é um cliente de web service, e com ele a gente consegue testar de fato o nosso serviço. Então, o que eu fiz aqui foi criar um novo projeto de web service. Vou dar um nome para ele aqui. Projeto teste. E aqui é solicitado o WSDL inicial, que é o que a gente tem aqui nesse momento. A gente coloca o URL do WSDL, dá um OK, e o SoapUI ele vai varrer esse WSDL à procura dos serviços. Aqui ele encontrou o serviço saudação, né? A gente pode expandir, tem a request 1. A gente abre aqui esse painel que mostra a estrutura do nosso serviço. E aqui a gente tem um ponto de interrogação. Isso nos mostra que o serviço que o SoapUI acabou de ler, ele solicita um parâmetro de entrada. E é nessa interrogação que a gente vai
informar o nosso parâmetro. Então a gente informou um valor aqui e vai jogar para o web service agora, clicando nessa seta play aqui. Submit request. Aqui do outro lado, a gente tem a resposta dessa requisição, que, como a gente sabe, seria uma mensagem de saudação personalizada com o nome de quem solicitou, com o parâmetro de quem solicitou. Ó, se eu solicitei João aqui me é retornada a mensagem: seja bem-vindo, João. Isso nos mostra que o nosso serviço está rodando ok.